Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias sobre o nosso Vascão. Vamos aqui atualizar tudo o que aconteceu no dia de hoje no nosso Gigante da Colina. Então aquele esquema, né, para não ficar pedindo durante o vídeo, deixa logo aí o like de uma vez. Eu prometo, você deixando o like agora durante o vídeo, eu não vou falar de like, de se inscrever, de nada disso. Então, senta o dedo no like aí neste momento para você fortalecer, uma forma de você reconhecer aqui o trabalho e ajudar o trabalho a ser divulgado para mais vascaínos. Você já deixou o like? Então confere se você já é um inscrito. Se você ainda não for inscrito, se inscreva, estamos aí buscando os 140 mil vascaínos aqui no nosso canal. Posso contar com você? Deixando o like, se inscrevendo aqui no canal, isso é muito importante. No vídeo de hoje vamos falar de Bruno Gomes, vamos falar sobre a expectativa da apresentação ali do balanço financeiro do Vasco que vai acontecer amanhã. Tem a situação do Galarza também, que o Alexandre Pássaro veio a público explicar. Enfim, bastante coisa para a gente conversar depois da vinheta, e a vinheta rodou agora. E então, bora lá meus amigos, começando mais um vídeo e vamos aqui direto para os assuntos, sem enrolação, do jeito que você gosta, né? Você veio aqui para saber notícias do Vasco, então vamos direto para as notícias do nosso Vasco da Gama. Amanhã, sexta-feira, dia 30, às 11 horas da manhã, o Vasco vai apresentar o seu balanço financeiro ao vivo na Vasco TV. Qualquer um pode acompanhar, você aí torcedor do Vasco, você pode ligar amanhã 11 horas da manhã na Vasco TV, que o Vasco vai fazer ali a sua apresentação do seu balanço financeiro e a gente vai descobrir ali o tamanho do rombo, né? Porque notícia boa não vai vir desse balanço financeiro. Com certeza não vai ser notícia boa, vai ser aumento da dívida, enfim. A gente vai saber aí quanto o Vasco está devendo, o quanto que essa dívida aumentou de 2019 para 2020, enfim, preparar ali para ver o tamanho do fumo, né? Não tem muito o que fazer não, infelizmente é isso. Amanhã é dia da gente saber como está a realidade financeira do Vasco. A gente já sabe que não é boa, né? Mas amanhã o Vasco vai apresentar aí o tamanho do rombo. Então fique ligado, 11 horas da manhã, transmissão ao vivo da Vasco TV. O Vasco vai apresentar aí o seu balanço financeiro. Assunto importante, né? Assunto financeiro é sempre muito importante, afinal de contas, hoje futebol é dinheiro, né? Então, amanhã, 11 da manhã, na Vasco TV, tá dado o recado. Bom, e já que a gente está falando de dinheiro, de balanço financeiro, já vamos entrar aqui no assunto Bruno Gomes, né? Que o Bruno Gomes talvez seja o jogador do Vasco hoje mais próximo de uma negociação, né? Mais próximo de uma venda. A gente sabe que o Vasco vai precisar vender alguém esse ano. Não tem como o Vasco terminar essa temporada sem vender algum ativo do clube, né? O Vasco não vende um jogador desde o Paulinho. Então, o Paulinho foi vendido em 2018, né? Então já são 3 anos que o Vasco não vende um jogador sem conseguir ali receitas de ativo. A expectativa do Vasco era negociar o Thales Magno, né, na temporada passada, mas o Thales foi muito mal na última temporada, o Vasco não conseguiu, né? Recusou aquela proposta lá do futebol russo e não teve outra proposta pelo Thales, mas acabou que hoje o Thales vai ter que voltar a recuperar o seu futebol, o Vasco vai ter que recuperar o Thales para ele voltar a ser um ativo interessante para o mercado europeu. Então a bola da vez é o Bruno Gomes. E uma notícia que surgiu ontem, confirmada pelos empresários do Bruno Gomes e que hoje foi melhor apurada pelo companheiro Joel Silva do site Sport News Mundo, é que o Vasco recebeu uma sondagem milionária ali do futebol russo pelo Bruno Gomes, né? A sondagem girava ali em torno de 1 milhão de euros. Aí 1 milhão de euros você fala, putz, merreca, né? Mas se você converter 1 milhão de euros, dá aí 6 milhões e meio de reais, né? Mais ou menos 6 milhões e meio de reais de um clube russo que sondou aí o Bruno Gomes, os empresários do Bruno Gomes, etc e tal. É importante deixar claro que não foi proposta, né? Não chegou uma proposta pelo Bruno Gomes ali de 6 milhões e meio de reais na mesa do Vasco, para o Vasco chegar e aceitar ou recusar. Foi uma sondagem, aconteceu uma sondagem, o clube, será que o Vasco aceita ali 1 milhão de euros pelo Bruno Gomes? E a resposta do Vasco foi não, né? Que por esse valor o Vasco não negociava o Bruno Gomes. O Vasco espera uma nova sondagem, né? Uma proposta concreta, mas que não seja de 1 milhão de euros, que seja um pouco maior.
Então o Vasco nem prosseguiu com as conversas, né? Mas a tendência é de que mais sondagens aconteçam pelo Bruno Gomes, principalmente porque daqui a alguns meses abre a janela de transferência do futebol europeu e a tendência é que o jogador seja vendido, né? Acho que caminha para isso. O Vasco passa aí por graves problemas financeiros e se chegar uma proposta razoável pelo Bruno Gomes, o Vasco vai acabar vendendo um jogador. Lembrando que o Bruno Gomes tem contrato com o Vasco até dezembro de 2023 e a sua multa rescisória é de 30 milhões de euros, cerca aí de 195 milhões de reais. Evidente, não vai chegar ninguém pagando a multa do Bruno Gomes, né? 30 milhões pelo Bruno Gomes de euros pagando a multa e acabou o negócio. Não vai. Isso aí é para jogador que é fora de série, né? Jogador que é de outro nível. O Bruno Gomes é um bom jogador, mas não é jogador de 30 milhões de euros. Da mesma forma, não é jogador também para só 1 milhão de euros, né? Então acho que o Vasco fez certo aí de não prosseguir com negociações nesses valores, né? Até porque se você aceita 1 milhão de euros pelo Bruno Gomes, a imagem que você passa para o mercado é de que o Vasco está ferrado, qualquer proposta que chegar lá, os caras vão aceitar, meu amigo. Vão oferecer aí 2 balas Juquinha que vão levar o jogador tudo. Então, eu acho que o Vasco fez certo. Por esse valor a gente nem conversa, tem que aumentar um pouquinho. Mas tem que dosar bem as situações para não acontecer o que aconteceu, por exemplo, na situação do Lucas Santos, né, que na época chegou uma proposta boa também da Rússia pelo Lucas Santos, o Vasco não aceitou vender, teve até pressão da torcida para não vender, né, porque era uma joia e etc e tal. E hoje o Vasco não vai receber outra proposta daquele valor pelo Lucas Santos. Então o Vasco deixou uma oportunidade passar naquele momento. Mas sobre o Bruno Gomes, eu acredito que 1 milhão de euros nesse momento realmente é pouco. Acho que o Vasco tem potencial para conseguir uma proposta mais vantajosa pelo Bruno Gomes. Não vai chegar no valor da multa, não vai chegar nem perto disso. Acho que 30 milhões de euros, ainda mais na crise que vive o mundo, né, em relação a dinheiro agora, etc e tal, não tem nem os clubes europeus estão gastando muito, então ninguém vai dar 30 milhões de euros no Bruno Gomes, mas acho que dá para aumentar aí, né, uns 3 milhões de euros, quem sabe, que aí se a gente converter isso para real já dá quase 20 milhões de reais, já seria uma boa grana, né? Vamos aguardar. O Bruno Gomes talvez seja hoje o ativo que o Vasco veja como a salvação aí da temporada, né? Para dar uma pequena ajeitada aí nas contas, garantir o salário da galera, enfim. Vamos ver como o Pássaro vai conduzir essas negociações. O Pássaro que é famoso por vender bem, né? No São Paulo ele fez boas vendas. Ele era elogiado no São Paulo por boas vendas e a torcida do São Paulo cornetava as contratações, né? Não gostava muito das contratações, mas elogiava bastante a forma como o Pássaro trabalhava as vendas. Vamos aguardar como ele vai agir aí nessa situação do Bruno Gomes. E outro assunto que envolve o diretor de futebol Alexandre Pássaro é sobre o Matias Galarza, né? Porque ontem surgiu uma informação de que o Vasco podia esperar uma proposta europeia pelo Galarza e aí o Vasco acionaria ali um investidor e esse investidor compraria o Galarza e o Vasco revendia, enfim, uma gambiarra, né? Trazendo aqui para o português, claro, o Vasco faria uma gambiarra ali para lucrar com o Galarza, que hoje é jogador do Olímpia. E o Alexandre Pássaro negou essa situação, né? Ele veio a público hoje negando essa situação aí, que não tem nada dessa gambiarra não, que ele não sabe quem vazou essa história e que a situação não procede. Eu vou ler aqui o que disse o Alexandre Pássaro em entrevista ao jornal O Dia. Ele disse o seguinte: eu recebi da assessoria hoje de manhã o clipping com essa notícia, mas ela me passou que o repórter nem me consultou antes de publicar. É óbvio que não é uma estratégia nossa esperar alguém querer comprar para adquirirmos o Galarza em uma operação casada. Pode eventualmente acontecer, mas não é a nossa estratégia. Não faz qualquer sentido, até porque o próprio Olímpia ficaria com um percentual dessa segunda venda. Então, o Pássaro veio a público aí desmentir essa gambiarra, né? Segundo ele, essa gambiarra não existe. Eu vou ficando por aqui, deixa aí o seu like, se inscreva no canal e comenta aqui pra mim quanto você acha que vale o Bruno Gomes, né? Por quanto você venderia o Bruno Gomes? Qual o valor que você acha justo para vender o Bruno Gomes? Ou se 1 milhão de euros já pode vender, vende agora. Comenta aqui pra mim, a sua participação é muito importante. Um grande abraço, vou ficando por aqui, saudações vascaínas, até a próxima, fui!